fala de épocas, sempre vem aquelas pessoas, né? As pessoas, natural, né? Natural. Talvez eu antes dissesse a mesma coisa. Ah, que ninguém sabe. Eu estava vendo alguns debates essa semana bíblicos na internet, no YouTube. Tem dois caras que eles são muito inteligentes. Dois pastores. Eles são, acho que, um dos mais inteligentes do Brasil. Eles são bem inteligentes, bem conhecedores das escrituras, do grego, do hebraico, do aramaico. Isso ajuda muito. Eles estavam falando sobre diversos temas. Falavam sobre os Néfilins. E nesse último agora ele falava sobre o arrebatamento da igreja. Se a igreja vai passar pela tribulação, ou se a igreja vai entrar na tribulação. Eu fiquei vendo que, apesar de toda a sinceridade deles, parecem ser sinceros, e apesar de todo o conhecimento deles, que eles têm, mais do que nós, muito mais, conhecimento histórico, do grego, do hebraico, eles sabem. E eles debatendo, eu vi que a chave do conhecimento eles não têm. Eles chamam de a chave hermenêutica. A chave, Cristo é a chave que abre o conhecimento. E no momento eles falaram sobre a Trindade, que não tem como negar, eles são unânimes nisso aí. Eu pensei, eles não têm a chave do conhecimento. E essa chave, não adianta você querer ter a chave, é Ele quem dá. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Beltesazar. Os três foram dados inteligências sobre muitas coisas, mas somente a Daniel foi dado, além da inteligência, a capacidade de interpretar os sonhos. Então, quem escolhe quem vai ser o quê é o Senhor. Ele chamou Moisés, e Moisés disse: eu não sei falar, eu sou gago, chama outro. Chama outro. E não é você, não sei falar. Eu tenho a língua presa. Teu irmão vai falar por você. É você que eu escolhi. Não adianta. O Senhor escolheu Jonas. Jonas falou: eu vou para Nínive. Não vou para Nínive, eu vou fugir. Eu não gosto daquele povo. Jonas também não queria. Porque é uma responsabilidade muito grande. Então, quando Deus chama para falar, para revelar, por exemplo, o Antigo Testamento, ele estava oculto. E ele chamou Paulo, nem era um dos 12. Paulo veio depois, era perseguidor da igreja. Ele não escolheu nenhum dos 12 para revelar essas coisas, chamou Paulo. Então é ele quem escolhe. E geralmente quem ele escolhe, muitas vezes, fala assim: chama outro. Porque ele é tão sincero, que ele diz: eu não tenho capacidade para suportar isso. Chama outro. Não é porque, pela sua sinceridade, que eu estou te chamando. Eu sei, mas eu não tenho capacidade, mas eu vou te capacitar. Eu vejo essas pessoas estudam grego, hebraico, aramaico, história, estudam tudo. Mas eles não têm a chave. E em Filadélfia,
está a chave dessa última hora. Em Laodiceia há uma cegueira. Por mais que eles acham que eles sabem, que são enriquecidos, estamos enriquecidos, olha essa palavra, estamos enriquecidos, de nada temos falta. Isso aí é enriquecimento espiritual. Eles têm muita palavra. Está se tratando de igreja, não só do dinheiro físico, das riquezas físicas, mas eles também são ricos de conhecimento. E aí a Escritura diz, porque eles têm as suas escolas teológicas, eles estudam tudo isso que nós falamos, nós sabemos. E a Escritura diz, e não sabes que é um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Aí quando eu vi aqueles homens inteligentíssimos falando, eu falei, meu Deus, eles não têm a chave. E que privilégio nós temos a chave. Mas, como foi dito naquele terceiro sonho, eles não vão te ouvir. Não vão ouvir. Porque essa palavra ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, não é para todos. Alguns gostam por algum momento, se atrai por algum momento, mas o inimigo tira a palavra. Tirou a palavra, ele acabou com você, rapaz. Ele é astuto. Ele vigia. Então, para você servir ao Senhor, vai estar com os anjos que estão aqui agora, porque o próprio Deus está aqui, o Altíssimo. Ele escolheu. E quando eu terminei aquele seminário, que eu fiz tudo, aquelas coisadas todas, ele chegou e perguntou, aprendeu alguma coisa? E eu disse, nada. Eu não aprendi nada. Pois eu vou ser seu professor. Aí quando eu vejo eles falando, eu olho para a Escritura e falei, eles não conseguem ver. Eles não conseguem ver. Eles estão com aquela sopa de letras, mas não conseguem tirar a substância delas. Porque a palavra só pode ser revelada pelo Espírito, não pelo conhecimento humano. E na Bíblia tem um dom que é a palavra de conhecimento. É um dom que o Altíssimo dá a quem Ele quer. Se você me perguntasse qual o dom eu queria, se o Senhor fosse me chamar um dom, eu queria a palavra de conhecimento. Porque o povo é destruído porque falta de conhecimento. Então nós temos um privilégio. Eu olho para a Escritura, eu vejo coisas que eles não veem. E tem muitos outros. Quando eu tive aquela visão com o apóstolo Paulo, eu vi o apóstolo Paulo. Eu conversei com o apóstolo Paulo. Eu vou dizer que eu sou doido, problema, eu estou falando o que eu vi. Não importa se alguém não vai acreditar, se alguém vai dizer que é doideira, mas é lógico que eles vão dizer que é doideira. Porque essas coisas não veio sem sofrimento. Se perguntasse se eu queria passar por aquele sofrimento, nem de longe. Misericórdia. Misericórdia. Mas valeu? Valeu. Mas na hora, cara, é loucura. É loucura, noites e noites em claro. É loucura. É esmagador. É uma coisa absurda de sofrimento. É indescritível. Te esmagando a noite inteira. Tirando tudo que você tem. Na hora você só quer livramento.
Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 12, que para que eu não me ensoberbecesse, não ficasse soberbo pela visão, pelas revelações, foi-me posto um espinho na carne. Aí ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Só sabe que Paulo passou, quem passou pelo que Paulo passou. Aí eu entendi porque ele apareceu falando comigo. Eu entendi. Eu sei o que ele passou. E não tem homem ali que fique de pé. Ninguém fica de pé. Ninguém suporta aquilo. É simplesmente pavoroso. E aí eu estou perguntando ao Senhor acerca de muitas coisas. A gente sabe mais. O mundo não sabe, a maioria. Vão achar que é soberba? Podemos achar que é soberba. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E eu sei que o tempo da volta de Cristo é agora. Quem não estiver esperando Cristo agora, vai ficar. Pode escrever, vai ficar. Teria que ter outra Bíblia escrita para não ser agora. Porque esta aqui aponta para agora em todos os livros. E eu achava assim, eu fazendo as contas, eu somando tudo, buscando o calendário, eu falei, 2026 em diante é o final. E nas contas, pode ser 2026. Pode ser 2026 na conta. Pode ser em 2028, que não muda nada, não altera nada. Ela se cumpre, se for em 2026, e vai se cumprir em 2028. E aí durante a noite, depois de muito tempo orando, eu tive uma visão na noite, um sonho, mas foi tão claro, tão nítido, que eu já sabia de quem era. De um homem, que eu creio que era um anjo. Ele era bem diferente. Ele era um homem de uma pele bem morena, escura, alto, de cabelo liso, tipo indiano. Ele era assim. Aí ele olhou para mim e falou assim: fala sobre o rico e Lázaro. Eu comecei falando sobre o rico e Lázaro para ele. E ele sentou e ficou ouvindo. Aí nesse momento eu senti que ele falou assim: você sabe isso porque te foi revelado. E eu dizia para ele no sonho, essa visão, eu dizia para ele. Esse texto começa com um verbo. Havia, existiu um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. É quando eu falei para este que estava na minha visão, no sonho, é como que ele repetisse: você sabe isso porque você te foi revelado. E essa é uma passagem muito profunda. Aí depois ele olhou para mim e disse: agora você vai olhar Atos 17 e 19.
Cara, que falou para mim olhar Atos 17, 19, imediatamente eu acordei, mas eu acordei num júbilo. Eu acordei dando risada. Eu já sabia que era o Senhor. Eu não sei quem era aquele que estava ali. Se era o Senhor que tomou aquela aparência, se era um anjo, eu não sei quem era. Eu sei que eu lembro dele. Aí quando eu fui ler Atos 17, eu li 18 também, os 3, eu compreendi algumas coisas, que é muito profundo. Algumas coisas muito profundas. Primeiro que ele mandou falar, não te cales, continue falando. Mas nesse momento eu fui tomado com poder. Eita, meu Deus. Cara, veio um poder sobre mim na visão, que eu flutuava. E o homem ficava olhando para mim. É muito poder. Eu fui irradiado com poder. Por isso que eu acordei sorrindo, numa alegria, num júbilo tremendo. Na visão, eu lendo Atos, eu compreendi que não vai ser em 2026. Ainda temos 2 anos. Aí eu entendi, ainda temos 2 anos. 2 anos de manifestação do poder, e vai ter que ser. Se a visão é do Senhor, porque foi muito clara, vai ter manifestação do poder. De um lado eu fiquei meio assim, poxa, podia ser em 2026, queria ir logo para ir, né, todo mundo. Mas por outro lado, tem algumas coisas ainda, né? Algumas pessoas ainda para serem alcançadas. O Senhor mostrou também que Ele resgatou algumas pessoas. Eu entendi logo que uma dessas pessoas que tinham sido resgatadas para a verdade era a Cristina, na visão. Amém. Uma dessas pessoas era a Cristina. Porque ali tinha muitos enganadores, com doutrinas falsas. E nessa visão eu entendi logo. Eu até falei com a Cristina. Porque eu entendi logo que o Senhor tinha resgatado ela. Por quê? Porque o Senhor conhece a Cristina. O Senhor escolheu Cristina. Não foi nenhum de nós, foi o Senhor que escolheu. Porque Ele olha, Ele conhece cada um de nós, nosso sentar, nosso levantar. De longe entende os nossos pensamentos. E o Senhor vai usar a Cristina muito poderosamente. Eu queria ter falado lá no último culto, lá na casa dela, mas aí foi bom que eu não falei, porque essa visão veio em sonho. Eu já ia falar antes, mas depois a visão do sonho confirmou. Então nós sabemos que o Senhor vai se manifestar com poder. Precisa. Eu estava esperando essa resposta há muito tempo. Muito tempo esperando essa resposta do Senhor. E a resposta veio. Mas assim, é muito profundo, a visão toda é muito profunda. Aí eu vendo esses homens falar hoje, eu falei, rapaz, não entende. Eu me lembro que uma vez eu estava numa congregação, não sei se eu já contei isso, eu acho que já. E eu li Mateus 16, 18. Não sei se vocês lembram Mateus 16, 18. É um texto-chave. Diz assim: edificarei a minha igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você perguntar hoje no Brasil e no mundo, o que significa isso? Sem medo de errar, 99% vão dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo hoje. Irmãos, eu para entender esse texto, eu levei 12 anos para entender um versículo bíblico. 12 anos. Aí quando eu estava nessa congregação falando sobre esse texto, eu perguntei à igreja: as portas do inferno prevalecem hoje contra a igreja do Senhor? Todo mundo, não. E os pastores, tinham 2 pastores lá, disseram, não. E eu disse, e se eu disser para vocês que prevalecem na sua totalidade? Todo mundo se calou. E eu parecia até uma heresia, né? Parece isso, parece uma heresia. Mas é tudo falta de compreensão das Escrituras. Porque Cristo, nesse texto, eu estou falando isso não que eu sabia porque foi revelado, então você não tem honra, você tem privilégio de ser ter sido revelado. Cristo nesse texto está falando do arrebatamento. Quando a minha igreja estiver edificada, edificarei, presente, futuro. Quando que ela começou a ser edificada, mas ela ainda vai continuar. Edificarei, por isso que está também no futuro. Quando a minha igreja estiver edificada, as portas das sepulturas, inferno ali, é uma palavra grega chamada Hades, no hebraico é Sheol. Sheol e Hades significa sepultura. Sheol, Hades e sepultura significa inferno. É o mesmo nome, com uma palavra só. Quando a minha igreja estiver edificada, as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Por isso prevalecerão também no futuro. Você vai aqui, nós estamos do lado do cemitério, está ali as portas fechando a sepultura. Tem muito crente aqui. Mas quando a igreja estiver pronta, vai explodir e as portas vão se abrir tudinho. Vai ter uma explosão nesse cemitério aí. E aí se cumpre Mateus 16, 18. Essa é a chamada primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Esse é um texto simples. Simples. Um versículo que o mundo não compreende. Você pode ir em qualquer congregação, eles vão pregar que as portas do inferno não prevalecem. Não sabem o que estão falando. E nós sabemos. Aí você pega o rico e Lázaro, que é o texto lá do sonho, né? Lucas 16, né? A partir do 31. Vamos abrir? Vocês estou falando tanto e não abro o texto, né? Lucas 16, a partir do versículo 19 a 31. Que? 16, 19 a 31. Qual? Lucas. Só? Lucas 16. Uhum. 19. Ora, havia um homem rico,
e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O que é regalado? Vivia, não vive mais. O que é regalado? O que é regalado? De uma forma esplendorosa, Ah, maravilhosa. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães se vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, falamos de inferno, aqui já aparece uma quarta interpretação de inferno, que é lugar de tormento. Inferno significa sepultura, mas também inferno pode significar lugar de tormento. E no Hades, ergueu os olhos, ou seja, ele estava mais abaixo, né? Estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Cara, essa passagem é fenomenal. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem como. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai. Olha o estado de plena consciência de quem morre. Irmãos, escutem. O que é a morte? O que é a morte? O que é a morte? Preste atenção no que é a morte. A alma foi separada do espírito, e a alma está separada do espírito. Morte espiritual. Por isso que a palavra penetra. Porque o homem sem o espírito está morto espiritualmente. E a morte física, veja bem, ele está morto espiritualmente, mas se você conversa, ele anda, ele faz tudo. Só que espiritualmente ele está morto. Mas ele não sabe ainda, mas ele está morto. Essa é a morte espiritual. É a separação da alma do espírito. Agora, o que é a morte física? É a separação. A morte física é a separação da alma do corpo. Só isso. A morte é a separação da alma do corpo. Não é deixar de existir.
O espírito ficou separado da alma. A alma continua existindo. Agora, a alma se separa do corpo e a alma continua também existindo. Não tem morte, acabou. Morreu, sai do corpo, vai para o céu ou para o inferno. Não tem. Não tem. Essa separação. Morte, acabou, fulano de tal morreu, acabou. Morte não é isso. Morte é separação da alma do corpo. Da alma, a primeira separação, a primeira morte foi espiritual. Separou a alma do espírito. A segunda morte é quando se separa a alma do corpo. Não tem morte. A morte é isso. Esqueçam que a morte deixou de existir. Não existe isso. Todo mundo que morreu, que passou pela morte, está rigorosamente vivo e consciente, plenamente consciente. Todos plenamente conscientes, ou no céu, que agora Cristo já subiu ao céu, estão lá, ou no inferno. Por isso é a plena, rogo-te, pois, ao Pai, que ele está conversando com Abraão. Ele vivo no inferno, Lázaro vivo no céu, Abraão vivo no paraíso e Abraão vivo no paraíso. Todos vivos. Vocês entenderam o que é morte? Morte, essa é a primeira morte, separação da alma do espírito. Por isso que você, para nascer de novo, você tem que ligar. A palavra penetra na divisão, aí você nasce de novo. Irmãos, você acha que o mundo, as pessoas das denominações sabem dessas coisas? Eles não sabem. Então esqueça essa conotação de morte, que morreu, acabou. Está todo mundo logo ali. Está do outro lado. Saiu do físico e foi para o espiritual. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: sabe, no céu você conversa, você fala, de diálogo. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm a palavra. Ouça a palavra. E disse ele: não, 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 não. Não, Abraão, meu pai, não. Ele está no inferno e continua incrédulo. Olha aqui a importância da palavra de Deus. Não. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Mas a palavra não. Eles não vão acreditar na palavra. O que é que nós estamos pregando há anos? Palavra. Quantos creem? Poucos. É isso aí. Quem está no inferno sabendo, eles não vão acreditar. Esse homem, irmãos, está lá há quase 2000 anos. Meu pai é muito tempo. E vai ter que ficar pelo menos mais 1000 ainda até o julgamento. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Amém. É muito
Só a metade. Tem muito. Vamos cantar agora, irmãos. Depois a gente vai para a segunda parte. Pode parar um pouco, depois a gente volta.